Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Clara e a gente vai conversar hoje sobre o livro de Bertrand de Juvenet, que escreveu o livro sobre o poder, História Natural do Seu Crescimento, né? Esse livro foi escrito por Juvenet na época da Segunda Guerra Mundial, enquanto ele peregrinava da França, que é o seu país, para a região da Suíça, realmente fugindo ali numa situação desse conflito, e ele foi escrevendo justamente sobre essa questão da sua realidade, né? Como é que as questões que o inquietavam era como que a gente conseguiu, enquanto, né, ao longo da história, chegar a uma instituição que é o Estado com tamanho poder concentrado que permitiu com que se envolvesse toda a sociedade num fenômeno como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele chamou de uma guerra mundial total, né? Enfim, estava toda a sociedade envolvida para trabalhar e realizar alguma atividade relacionada à guerra, né? Então ele faz uma linha histórica e começa a analisar como eram as monarquias, aí século 12, 13, né? E ele começa a analisar como que elas foram angariando recursos e meios, né? Que ele vai chamar aí das alavancas, né, de utilização do Estado que eles teriam à disposição para fazer realmente chegar num conflito de tamanho e volume, né? E o que ele viu, na verdade, nesse trabalho, nesse tratado sobre o poder que ele deixou para a gente, né, que ao longo desses anos o poder foi progressivamente aumentando, né, e sendo sugado, né, reunido em volta dessa instituição que é o Estado. Então, por isso que ele usa, né, dessa figura mitológica, o Minotauro, para explicar, né, facilitar a explicação do que ele entende pelo poder, né, e que é essa capacidade, então, de absorção das forças sociais que antes estavam fluindo mais livremente, né, numa comunidade, numa cidade, um município. Então ele vai fazendo essa análise, né, começando lá no século XII, XIII, né, e o livro dele realmente é considerado uma obra importante aí do século XX na área de teoria política, né? E se você vai mais a fundo, além desse trechinho que nós vamos ler, a gente vai ler só até a página 36, onde ele apresenta, né, assim, em linhas gerais, a ideia do livro. Em cada capítulo, em cada parte, temas muito importantes que ele vai trabalhar, né? Ele vai fazer uma crítica forte com relação ao conceito de vontade geral, né, que ele lega aí do seu conterrâneo Rousseau. Ele vai fazer análise também do conceito de soberania popular, ele vai também tratar das questões de liberdade, e vai tratar principalmente, então, desse elemento principal que é o poder, falando sobre a sua gênese, a sua origem, a sua natureza, o que é o poder, e os elementos, os instrumentos que ele se utiliza para crescer. Então a gente vai olhar aqui nesse primeiro parte do livro, mais voltado a entender o que levou essa concentração de poder, né? Que nós vamos ver então essa passagem, como o Juvenal vai trabalhar, essa passagem das monarquias até as primeiras democracias, elas foram permitindo que os estados chegassem a desenvolver seu aparato estatal, né, a sua estrutura governamental, reunindo ali poderes como a capacidade de impor, né, a cobrança de tributos, impor e definir a exigência do serviço militar e assim construir os exércitos, né? E assim, com esses mecanismos, permitiram que o Estado reunisse os materiais, que é esse primeiro elemento, para chegar a uma expansão tão grande aí de suas guerras e conflitos, né? E, paralelamente a isso, um outro elemento importantíssimo, segundo Juvenet, que foi utilizado ao longo desse período também para comandar, para dominar, né, influenciar principalmente toda a sociedade, foi através de um elemento moral aí, que seria essas alavancas que ele vai chamar, né, que são as alavancas que essa grande mecanismo está utilizando aí para exercer o seu poder. Então, os materiais, que são esses recursos financeiros, bélicos, né, para utilizar mesmo, e também a alavanca moral. E aí, Juvenal vai falar realmente do domínio
do sistema de ensino, né, que tendia naquela época que ele vivia a ser um sistema monolítico, só fornecido pelo Estado, e também a questão da propaganda, que realmente foi um caminho para se divulgar e para disseminar ideias muito forte, muito influente, principalmente aí na época, né, do regime nazista. Então foi utilizado de muita propaganda, influenciando, chamando, realmente fazendo a cabeça às vezes até dos jovens aí para entrar nesse sistema e da época, né? Então é importante a gente trabalhar esses temas. Até recentemente, aí não faz nenhum ano, eu tive a oportunidade de ir até uma apresentação, né, que estava acontecendo numa biblioteca, não aqui no país, e essa biblioteca ela estava fazendo uma reunião de peças, né, sobre a propaganda durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então ali tinham várias coisas assim sobre como é que se utilizavam e se disseminavam documentos internos, né, das administrações entre países, e também coisas mais externas, como imagens de pessoas felizes participando da guerra, né? Tinha uma série de fotografias, série de livros também, né? E todos os materiais aí, e pôsteres e cartazes que foram utilizados nesse período de guerra. Então vocês podem imaginar mais ou menos o conteúdo disso, né? Aí trazendo informações sobre o domínio do regime nazista e tudo mais, né? Então, realmente, a propaganda foi um elemento muito importante, né, nessa época, para o bem ou para o mal. Ela se fortaleceu durante esse período aqui, jamais no século XX de guerras, né? Mas vamos começar lá de trás, como disse Jouvenet, que nós tivemos, ele parte a sua análise de observar as monarquias, que já estavam numa configuração mais de monarquia absolutistas. Ele vê, então, no seu cenário aí, que é o Ocidente, né, mas ele vive mais aí no continente europeu, e para dizer como que funcionava naquela época a questão dos exércitos que um monarca poderia ter, né, os seus próprios exércitos ou seguranças, e como que ele poderia angariar os fundos para manter esse exército. Essas são as duas primeiras características que Jouvenet vai falar. Que no início ali, quando ele vai trabalhar isso nos primeiros trechos do seu livro, Os Reis em Busca de Exércitos, ele comenta justamente que o rei ele precisava buscar na igreja, buscar nas comunas, buscar com os senhores de terra uma ajuda, doações e recursos, né, para financiar aí as atividades, especialmente se ele queria manter um exército, né, porque naquele momento essas monarquias elas não tinham o direito de impor e exigir o serviço militar, por exemplo, né, elas não tinham recursos para manter um grande exército. Eram só esses recursos advindos, na época até da igreja, que tinha um grande domínio, e que, em comum acordo, decidiam doar alguma coisa para o rei, e assim ele manter algum exército. Então, as batalhas nesse período eram de pequeno porte, pequeno porte não, né? Já envolviam vários 1.000 homens, 5.000 homens, 10.000 homens, mas perto do que o fenômeno se tornou 200 anos depois, realmente foi um salto muito grande, né? Então, nas batalhas iniciais, você tem ali exércitos de 20 a 50 mil homens, né? 200 anos depois, esses exércitos são de 200 mil homens. Então, uma progressão muito grande dessa quantidade de pessoas envolvidas na guerra, né? E ele vai ver que isso começou a acontecer na medida que a gente conseguiu, enquanto Estado, né, ali as monarquias, elas começaram a assumir funções e a montar seu aparato administrativo mesmo, né? Então começou a assumir funções administrativas e assim os exércitos deixaram de ser pequenos, né? Esse aparelhamento do Estado também, com o tempo, envolveu o estabelecimento da função legislativa, né? E com a função legislativa, então é possível que a gente defina, né, imponha, delibere aí para que se criem os primeiros tipos de impostos, né? Então no início eram pagos para quem aceitasse aí
servir de soldado para o rei, eram pagos os soldos, por isso se chama soldado, né? Então tem essa raiz nessa palavra. Depois se passou a chamar talhas esse recurso e, enfim, um imposto mesmo, né? Então a sociedade naquela época, sim, havia uma reclamação muito grande, né, pela cobrança desses impostos, ainda pela necessidade de que parte da sua população tivesse obrigatoriamente que entrar num exército, né? Mas isso só aconteceu realmente quando a gente passou de um estado de monarquia mais para um estado de democracia, que daí a gente conseguiu, aí sim o Estado impor essa obrigação do serviço militar e também a cobrança de impostos para manter um exército, né? E explica Juvenet, deixa eu ver se consigo passar isso para vocês, mas ele dá durante a obra dele vários conceitos e vários fragmentos de como ele entende o poder. Então, primeiro ele vai dizer que o poder é a absorção das forças sociais, depois que ele vai dizer que é da natureza do poder o egoísmo e se querer sempre mais, né? Então, dá a entender até que ele tem uma visão assim mais pessimista, mais trágica, né? De que é mesmo naquela ideia, como diria Hobbes, que é todos contra todos, né? Guerra de todos contra todos. Nesse caso, ele está falando já no nível de análise de país, né? Então, país contra país vão sempre querer dominar seus territórios, expandir seus domínios, né? Então, por isso que ele viu dessa forma, né? E aí, então, a gente tem, nesse primeiro momento, só para fechar, as monarquias tinham participavam, as guerras eram, assim, mais polidas, eram menos conflitos de perto, mas eram uma situação mais difícil de se realizar uma guerra num volume tão sistemático, né, com tantos recursos. Então, isso passou a acontecer só depois, realmente, que a gente tinha, enquanto as primeiras democracias, a condição do Estado manter os exércitos. Então, por exemplo, em 1515, né, nós tínhamos da Batalha de Marignan 50 mil homens. Né? E aí, pouco tempo depois, na Batalha Espanhola de Malplaquet, já são 200 mil homens. Um número salto muito grande, né, nessa quantidade de pessoas envolvidas na guerra. Isso na linha de frente, né? Mas fora isso, para você sustentar toda essa estrutura, precisava então de muita gente trabalhando só para isso, né? Então, ele vai ver isso acontecendo quando está vivendo aí o período do regime nazista, né? Primeira e Segunda Guerra, isso acontecendo de forma assim muito forte. Então, com a alavanca da possibilidade de você estabelecer impostos, né, impor isso através da lei, de leis, né, o poder legislativo assume esse papel muito importante, né, porque para isso permitiu que então também se definisse como esse segundo elemento, a segunda alavanca, a obrigação militar, né? A obrigação militar, ela não veio assim como único elemento, mas enquanto um poder legislativo formado, também esse poder legislativo seguiu, né, o modelo que nós já conhecemos hoje, que é de representação. Então, nós poderíamos, enquanto cidadãos, eleger nossos representantes, né? Existia já, se supunha o sufrágio universal, mas ainda nessa condição de permitir que o Estado, então, tivesse esse direito de impor, né? E as regras a gente, obviamente, deveríamos seguir, mas o Estado, então, ele pôde, aí sim, estruturar um poderio bélico maior, né? E com isso as guerras só tenderam a aumentar. Então, essa foi uma das preocupações principais, né, do Juvenet. E tem uma passagem na obra dele que me chama muita atenção, que diz assim: mas eis que o poder assumiu uma face terrível, fazendo mal com todas as forças a ele confiadas para o bem. Como eu não teria o espírito perturbado por tal espetáculo? Né? E isso me fez até lembrar um pouquinho das reflexões, né, que a gente vê um pouquinho na obra aí de Tolkien, do Senhor dos Anéis, que Tolkien gira em torno disso, o grande poder que tinha
a pessoa que portava um anel, né? Então tinha um imenso poder naquele anel, e teve um momento que o mago, né, o Gandalf, ele foi confrontado com a possibilidade de ser o portador do anel. E ele explica que ele nunca ousaria fazer isso porque era um poder tão grande que ele sabia que mesmo querendo fazer o bem com aquele poder, ele ia querer acabar fazendo mal. Então é uma visão similar a essa de Tolkien que Juvenet está vendo nesse grande poder concentrado no Estado, né? Isso para a realidade e contexto histórico que ele viveu, né? Que talvez nós estamos falando aqui de democracias ainda não tão amadurecidas e que talvez não tínhamos nesse contexto ainda uma participação tão grande, né? A gente só estava escolhendo os nossos representantes, mas não estávamos, de fato, participando das deliberações e controlando o que o Estado fazia com tamanho poder, né? Mas, em resumo da obra, o que aconteceu, então, foi que a gente chegou numa fase ali, onde, com essas ferramentas disponíveis, a gente chegou no momento que ele, chocado com os fatos, né, e vendo, assim, a ascensão do Hitler, tenta entender o que aconteceu, e, para nossa surpresa, o que ele constata tem a ver com uma banalidade do mal, né, que Hannah Arendt expressa aí no seu pensamento, e que ele vê isso acontecendo, e também uma passividade da sociedade perante esse poder extremo, né, que circunda aí o ir e vir de cada um. Então, existe como se fosse um acordo mútuo da sociedade para acatar esse grande poder, né? Em troca aí a gente cede a nossa liberdade em troca da segurança, né? E a perspectiva de Juvenet, justamente, ele sugere para a gente o contrário. Assumamos o risco, né? Assumir a nossa liberdade e fazer de tudo para mantê-la. Então, talvez ele tenha essa visão assim também, um pouquinho mais voltada aí para a liberdade, que era a grande preocupação dele. E aí, ao longo disso, ele vai fazendo alguns apontamentos sobre a questão da vontade geral, né, como eu falei para vocês, que chama bastante atenção de Juvenet, porque ele diz assim, que a vontade geral é um construto, né, um conceito que alguns dizem abstrato, ele entende que é até fictício, mas se a gente fazer esse esforço, o que ele quer dizer é que a gente não consegue ver a vontade geral, não consegue dizer na nossa realidade onde é que ela estaria, é como se fosse o resultado, né, da demanda, das necessidades de uma sociedade. E o problema, segundo Juvenet, é que em nome da sociedade, alguém vai exercer, vai ser o legislador, vai ser a pessoa que vai em nome dessa vontade geral, vai agir, né? Mas o que Juvenet justamente ele fala é que essa vontade geral, ela não emana de fato de cada um da sociedade, ela emana dessa pessoa que vai poder decidir em nome das pessoas a fazer o que é a vontade geral. Então ele tinha essa preocupação por ser um conceito assim um pouco abstrato de que isso, na verdade, em nome da sociedade, alguém aí diante de ter posse desse poder poderia fazer o uso isso de forma ruim, né, muito mal. Então é um pouco isso que ele busca e nos ajudar a entender aí com relação ao papel, a como foi essa situação, né, do regime nazista e tudo mais, né, e o domínio do Hitler que ascendeu aí na Alemanha. Então ele vai falar, por exemplo, que a sociedade ela tem essa postura de obediência diante do poder, né? Isso fortalecido por aquelas alavancas morais, né? Que é o ensino e a propaganda, fortalecendo e dando credibilidade a esse tipo de poder. Assim o povo se mantém obediente. Então ele critica bastante essa situação, né? Entre as outras suas preocupações, né? É que ele fala que em nome dessa vontade geral, interesse geral, então as pessoas vão usar desse poder. E com isso, o poder tende sempre a crescer, né? Impostos que eram provisórios se tornam permanentes. Passada a crise, passada a turbulência, né? Algumas coisas, essas situações como são as guerras, que são situações que envolvem toda a sociedade, né? Com isso, naquele momento ali histórico que ele viveu, ele diz que, passado essas situações, então, de guerra ou de crises,
aquilo que o Estado tinha montado, seu aparato institucional, legal, organizacional, aquilo tende a se manter e não a reduzir, né? Então, essa foi uma das explicações que ele deu para um Estado tão grande, tão poderoso como o que ele vê aí nessa realidade, né? E então, o Minotauro desmascarado, que é já mais para o final do capítulo dele, é ele demonstrando então esses elementos que estruturaram o poder e também falando um pouco sobre a natureza desse poder, né? O poder que que parte sempre de uma vontade, de uma necessidade de expandir, de crescer, né? E aí, com isso, a gente desencadeou assim o crescimento de uma estrutura, um aparato estatal bem grande, né? E como é que ele explica, né, que o Estado, enfim, que se faz isso? Ele diz que que o Estado, ele tem é como se fosse uma ação, como se fosse um paradoxo, porque o que ele destrói com uma mão, ele constrói na outra, né? Então, é como se o Estado fosse esse ator que fizesse as duas coisas ao mesmo tempo, uma situação assim, digamos, de contradição do que o Estado faz. E se a gente for pensar nos dias de hoje também, o que o nosso governo, né, ou as pessoas que hoje ocupam essa posição, essa estrutura que é do Estado, podem fazer, a gente talvez se depara com políticas públicas ou com decisões contraditórias também nesse sentido, que num momento constrói, elabora, promove, e no outro desconstrói, né, promove ou deixa de fazer. Então, essas contradições acabam acontecendo também, elas são ainda algo que a gente pode presenciar em algumas políticas públicas do nosso dia a dia, né? E porque ele via, principalmente, que, embora a gente concentrou tudo isso no Estado, antes disso, numa sociedade talvez menos organizada, menos com esse ente administrativo político menos evidente, que era lá na época da Idade Média, esses poderes, que é a autoridade natural que brota na sociedade, estava mais distribuído, né? E aí o que ele vê, esse processo de centralização do poder, tudo numa estrutura do Estado, o perigo da atomização das pessoas, né? De ficar realmente só o Estado e os indivíduos, e nenhuma tipo de autoridade natural, né, entre o Estado e as pessoas. Então era meio esse processo de absorção das autoridades naturais que surgem na nossa sociedade que o preocupava Juvenet, né, porque estava provocando esse esgotamento, por exemplo, a destruição das comunas que aconteceu, né, em alguns países e assim por diante. Então, em linhas gerais, pessoal, seria isso. Tem muito mais para falar sobre a obra de Bertrand de Juvenet, mas eu deixo aqui para vocês, em linhas gerais, esse primeiro contato com o autor, e agradeço e até a próxima.